Olá pessoal, vamos continuar? Vamos continuar com a geometria espacial. Essa é a parte 2 da aula de geometria espacial. Vimos no bloco passado o cubo e o paralelepípedo, que são prismas de base quadrada e base retangular. Vamos continuar com os prismas. Logo que estávamos falando dos prismas, vamos falar do prisma, né, de base triangular. Tudo ok? Então vamos continuar com os prismas. Então vimos que prisma, o cubo é um prisma. É um prisma de base quadrada. O paralelepípedo é um prisma de base retangular. A base do paralelepípedo é um retângulo. Bom, mas existe também o prisma de base triangular. Então vamos para os prismas. Prisma de base triangular. Vamos ver como é que desenha. O prisma de base triangular tem uma base, que o nome já está dizendo, é um triângulo. Então, vamos colocar aqui o lado de um triângulo, tá bom? O lado de um triângulo. Vamos desenhar aqui um triângulo, chamado de triângulo retângulo. Vamos supor que nosso triângulo aqui é um triângulo retângulo. Essas arestas que eu estou colocando, elas são tracejadas porque elas não ficam visíveis. Vamos supor que aqui tenhamos um triângulo do tipo retângulo. E para desenhar um prisma, então, só é deslocar para cima as arestas, desenhar as arestas laterais. Temos aí as arestas laterais. E no topo desenhamos a base superior, que é um outro triângulo. Tá bom? Só que aí as arestas vão ficar visíveis. Essa aresta que eu vou desenhar agora, ela é tracejada porque ela não fica visível, ela fica por trás. Pode ficar também pela frente, né? Mas vamos deixar ela por trás. E aqui em cima temos novamente um triângulo retângulo. Então esse prisma que eu desenhei é um prisma de base triangular e a base é um triângulo retângulo. A questão vai ter que te dizer qual é o tipo de base, né? Aqui eu digo que é um triângulo retângulo por causa do ângulo de 90 graus que foi desenhado. Tudo ok? Para calcular o volume de um prisma, se usa a área da base. Temos aqui a base, que é um triângulo. Estou riscando aqui a base, é um triângulo. Esta é a nossa base do prisma. E a área da base deve ser multiplicada pela altura do prisma, que é essa distância que eu estou marcando aqui do lado. Essa distância é chamada de altura, vamos chamar de H. Existe a área da base e a altura. Vamos chamar de área da base A índice B. Então, o volume de um prisma é calculado assim: área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura. E dá o volume de um prisma. Tudo ok? Como é que calcula a área da base? Aí vai depender do tipo de triângulo. Já foi visto isso em geometria plana. Se você não lembra, revise as aulas de geometria plana. E aí você vai relembrar lá como é que calcula a área de um triângulo equilátero, de um triângulo isósceles, de um triângulo do tipo retângulo. E é necessário esse conhecimento para poder fazer o cálculo que vem logo a seguir. Vamos ver como é que calcula a superfície, tá bom, de um prisma. O prisma, ele é aberto, um prisma de base triangular, a lateral tem 3 faces. Um prisma de base triangular tem uma superfície lateral formada por 3 faces retangulares. Já a base e a altura são triângulos, então vai ficar dessa maneira. No caso aqui eu desenhei triângulo retângulo, mas pode ser diferente. Então isso aqui seria o prisma, ele é aberto. Tá bom? Essa figura que eu estou desenhando seria o prisma aberto. Seria mais ou menos aqui, vamos marcar para ficar bonito. Vamos apagar essa linha. Pronto, está aí, finalizando o desenho. É importante saber fazer o desenho, porque ajuda no entendimento do assunto. Então temos 2 bases, a área da base inferior, a área da base superior e a área lateral. Temos 3 áreas laterais e 2 áreas da base. Então é assim que calcula
a área total de um prisma de base triangular. Temos duas bases, que são triângulos, e 3 laterais. Então, a área total vai ser 2 vezes a área da base, mais 3 vezes a área lateral. Bom, minha gente, está aí, né, a fórmula que calcula a superfície total de um prisma de base triangular, ou, né, a área total de um prisma de base triangular. Vamos ver exemplo disto. Exemplo. Calcular o volume e área total de um prisma com altura 5 metros e base formada por triângulo retângulo com cateto 8 metros e hipotenusa 10 metros. Vamos relembrar o triângulo retângulo. Ó. O cateto e hipotenusa formam o triângulo retângulo, tá bom? Um cateto mede 8, a hipotenusa mede 10 e a altura do prisma mede 5 metros. Qual é o volume e a área total desse prisma? Vamos à solução do problema? Pare o vídeo, né? Faça o cálculo, caso você saiba como executar, e vamos conferir depois. Bom, se você já fez esse cálculo, vamos lá? Vamos à solução. Primeiro, a base. A base é um triângulo retângulo. Vamos desenhar um triângulo retângulo. Essa vai ser a base do nosso prisma. Um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Oposto a ele é a hipotenusa. A hipotenusa, representada pela letra A, vai ser 10 metros. O cateto B, B 8 metros. E temos o outro cateto chamado de C. Então, o primeiro passo é determinar o outro cateto, o cateto que está faltando, para calcular a área. A área de um triângulo, que é a área da base, a base é o triângulo, vai ser a área do triângulo. Vamos colocar apenas AT, a área do triângulo, tá bom? A base é um triângulo, então a área do triângulo. Como é que calcular a área de um triângulo retângulo? É o produto dos catetos dividido por 2. É assim que calcula a área de um triângulo. Cateto vezes cateto, dividido por 2, dará a área do triângulo retângulo. Bom, quem são os catetos? Usamos o teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado tem que ser igual a hipotenusa ao quadrado. Temos que calcular esse cateto que está faltando. Um cateto mede 8, o outro eu quero saber quanto é, o outro é hipotenusa 10. 8 ao quadrado, 64, mais c ao quadrado igual a... Este é o chamado teorema de Pitágoras. C ao quadrado igual a 100 menos, o 64 passa subtraindo. Então, o c será, ao quadrado, será igual a 36 e c é raiz de 36, c igual a 6. Então, vamos calcular a área do triângulo usando o cateto 8 e o outro cateto 6. Quem é a área da base? A área da base é a área do triângulo retângulo, que é cateto 8B, cateto 6, o cateto C, dividido por 2. 6 vezes 8, 48 por 2 dá 24 metros quadrados. Essa é a área da base. Bom, se temos a área da base, podemos calcular então o volume. Quem é o volume deste prisma de base triangular? Área da base vezes altura, H. A área da base, vimos que o valor da área da base é 24. Vamos voltar aqui à página anterior, 24 metros quadrados. E a altura, lembra? A altura é 5. Vamos voltar também ao texto. A altura foi dada como 5. Estão vendo aí? Então, multiplicando a área da base, que é 24 vezes 5, o volume será de 120 metros cúbicos. Este é o volume. Quem é a área total
2 vezes a área da base, mais 3 vezes a área lateral. Bom, quem é a área lateral? Bom, aí vamos ver quem é a área lateral. Lembrando, ó, que as laterais estão apoiadas nos lados do triângulo. Observe, as laterais estão apoiadas na... Bom, eu não vou poder multiplicar por 3 aqui, porque essa área lateral ela não é igual, tá bom? Então temos aqui a área lateral 1, área lateral 2 e a área lateral 3. Por quê? Porque os lados desse triângulo não são iguais, então as áreas laterais não ficam iguais. O triângulo tem a hipotenusa 10, com a altura 5. O outro lado mede 6 com a altura 5. E o outro lado mede 8, que são os lados do triângulo. As laterais estão apoiadas no triângulo, então cada lado é diferente, as áreas laterais ficam diferentes. A primeira lateral vai ser 10 vezes 5, 50 metros quadrados. O outro 10 vezes 6, ou 6 vezes 5, 30 metros quadrados. Multiplique 6 vezes 5, 30. 5 vezes 10, 50. E 5 vezes 8, vai dar 40 metros quadrados. Essas são as áreas laterais. Então, a área total deste prisma será 2 vezes 24, que é a área da base, mais área lateral de 50, área lateral de 30 e área lateral de 40. Tudo ok? 24 vezes 2, 48, mais 50, mais 30, mais 40, esta é a área total. A área total, somando 40 mais 30, 70, mais 50, 120, mais 48, 168 metros quadrados. Tá bom? Então, a área total é de 168 metros quadrados. Tá? Eu não posso multiplicar a área lateral vezes 3, porque as áreas laterais são diferentes, porque elas estão apoiadas em lados de tamanhos diferentes do triângulo. Bom, minha gente, viram aí como calcular, o volume e a área de um prisma de base triangular. Antes vimos 2 outros prismas, o paralelepípedo e o cubo. Vamos a mais um exemplo, só que agora vamos falar do prisma de base quadrada. Tá bom? O cubo é um exemplo de prisma de base quadrada, só que a altura do prisma é igual à aresta da base. No caso de um prisma de base quadrada, que não seja um cubo, eu terei a base, que é um quadrado. Vamos desenhar aqui um quadrado. Ó. Lembrando que essas arestas aqui elas não ficam visíveis, por isso que eu estou colocando tracejado. Quadrado planificado se desenha dessa maneira, tá? Isso aqui é um quadrado visto, de lado. E agora, ó, desenhe as arestas laterais. Ó. Esta aresta também não fica visível, tem que lembrar disso, ó, ela é tracejada. Outra aresta, essa é visível, e essa aresta aqui que eu vou desenhar, a última, é visível. E aí desenhe no topo outro quadrado, só que planificado. Bom, aí está. Aí está nosso prisma de base quadrada. Gente, vamos ver? Como é que calcula o volume de um prisma de base quadrada? Da mesma maneira, a área da base vezes a altura. O volume sempre é calculado assim. Ó. Como a área da base é um quadrado, temos aqui lado vezes lado, L vezes L. L ao quadrado, ou então aresta vezes aresta, tanto faz. A vezes A. A área da base é A ao quadrado, vezes a altura. Então, se temos um prisma de base quadrada, o volume é a área da base vezes a altura, tá bom? Basta lembrar disso. A área da base vezes a altura, lembrando que a base é um quadrado, tá bom?
Para saber que é um quadrado, basta colocar aqui os ângulos retos. Ó. Isto aqui significa que a área, né, que a base é um quadrado se tiver aqui os ângulos retos. Bom, e a área total desse prisma? Se abrirmos o prisma, o que você vai ver é que esse prisma terá 4 superfícies laterais. Esse prisma tem 4 superfícies laterais. E 2 bases, que essas bases são quadrados. Então, são 6 superfícies. 2 são bases. E mais 4 laterais. Como a base é um quadrado, significa que essas distâncias são todas iguais. Essas distâncias que eu estou marcando aqui são iguais. Logo, a área lateral é igual para todas as faces. E temos a área da base, a área da base. Então, neste caso, a superfície total é 2 vezes a área da base, mais 4 vezes a área lateral. Tá bom? A área lateral vai ser igual porque a base é um quadrado. No quadrado, os lados são iguais. Se o prisma tivesse base triangular como triângulo equilátero, aí seria, né, também as laterais, as áreas laterais todas iguais também. O triângulo equilátero tem lados iguais. Bom, vamos ver um exemplo aí para a gente, né, certamente finalizar aí o nosso vídeo, é o tempo que vai dar de fazer. Ó. Vamos ver aí, determinar o volume e área total de um prisma de base quadrada com a aresta da base 3 metros e altura 5 metros. Tudo ok? A aresta da base 3 metros e altura 5 metros. Esse é o nosso prisma de base quadrada. Vamos ver a solução. Como eu disse, é importante saber fazer um esboço do prisma, né? Vamos esboçar ele aqui, ó, rapidamente. Ó. Prisma. Tá bom? É importante saber fazer o desenho. Não precisa, né, fazer algo caprichado, mas pelo menos um esboço. Essa aresta é tracejada. Esta não. Esta não. Esta não. E aí, ó, algo simples, não precisa ser um desenho muito sofisticado. E aí você tem a ideia de como é feito o prisma. Um prisma de base quadrada. A aresta da base 3, 3 e a altura 5. Bom? Quem é o volume? O volume é a área da base vezes a altura. A área da base é a área do quadrado, é 3 vezes 3. É a base, 9. E a altura, 5. O volume é 3 vezes 3, 9 vezes 5, 45 metros cúbicos. Bom, agora vamos ver, né, a área total. A superfície lateral, essa lateral, ela é calculada como 3 vezes 5, 15. 3 vezes 5, é o comprimento vezes a largura, 15 metros quadrados. E a base, né, vamos pegar a base superior aqui, ó. A área lateral é 3 vezes 5. E a base é 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Tá bom? Então, vamos calcular aí agora a superfície total. No caso, vamos fazer um esboço também. Ó. Vamos fazer aqui o prisma de base quadrada. Tem 4 superfícies laterais e as bases que são quadrados. Então, aqui é 3 vezes 3 dá 9 metros quadrados. 3 vezes 3 dará 9 metros quadrados. E a lateral passa a ser 3 vezes 5. 3 vezes 5, que é a altura, 15. Então, cada um deles terá, cada superfície lateral são 15 metros quadrados. Tá bom? 3 vezes 5, 15. A superfície total será 2 vezes a... Vamos colocar a área total, né? A área total é 2 vezes a área da base, mais 4 vezes a área lateral. Quem é a área total? 2 vezes a área da base, que é 9, mais 4 vezes a área lateral, que é 15. 2 vezes 9, 18. 4 vezes 15, 60. 18 mais 60 dá 78 metros quadrados. Bom, minha gente, está aí, né? Com esses exemplos encerramos aí os prismas
A nossa aula de número, aula 1, parte 1, né? A primeira parte, a segunda parte de geometria espacial, foi dedicada aos prismas. Existem dois casos particulares de prisma, que é o cubo e o paralelepípedo. Agora existe também o prisma de base triangular, o prisma de base quadrangular, ou base quadrada. Até o nosso próximo encontro.